Muita gente pensou que por causa da eleição do Javier Milei na Argentina, a América Latina se engolfaria em nova onda da direita. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, no Chile, na eleição, no plebiscito de hoje, em que a população foi convocada a aprovar ou rejeitar um texto constitucional redigido sob medida pelas elites da grande direita chilena. Resultado: 56% dos votantes negaram-se a aprovar a nova Constituição contra apenas 46%. Nós já tivemos ocasião aqui de tentar explicar esse fenômeno chileno, que foi, a gente sabe que o processo político ali, sempre dominado pelas multinacionais e as grandes empresas que compram os políticos e compram e envenenam a opinião pública contra o Estado, principalmente. Essa população chilena, ela chegou a transbordar naqueles protestos de 2019. E por quê? Qual é a causa dessa rebelião? Era justamente, esse regime que a imprensa, a grande mídia, diz que é um dos melhores do mundo, mas faz com que o emprego lá não seja um emprego, seja um subemprego, a ponto de os pais, de família, as famílias para encaminharem seus filhos nas escolas, já que lá é tudo privatizado, incluindo a saúde também, eles passam praticamente a vida inteira pagando a educação desses meninos até a universidade. Então, a população explodiu naqueles protestos de 2019. E o que é que ocorre? O que ocorre é que a esquerda, que combate justamente essa política, venceu as eleições. Primeiro venceu aquele plebiscito que perguntava se a população queria ou não manter a Constituição do Augusto Pinochet, o general golpista, que derrubou e assassinou Allende naquele ano trágico de 1973. Olha lá, quantos anos já faz? 50 anos. E a ironia dessa história é que a Constituição do Pinochet ficou sendo melhor do que a Constituição que agora propunha a direitona, que se apossou daquele processo constitucional e constituinte resultante daquela derrota que a esquerda teve há 7 meses, exatamente, quando submeteu à população aquele texto constitucional de cunho, muito à esquerda, e de que a população acabou ficando com o texto do Pinochet, que chega a ser menos pior do que aquele texto redigido pela direita. A gente sabe que depois da rejeição daquele texto constitucional preparado pela esquerda há 7 meses, aquele plebiscito foi uma derrota forte para a esquerda, com 62%, justamente porque o texto era inábil, tanto de forma política quanto de forma administrativa, porque era praticamente inaplicável. Tal era a liberalidade em todos os aspectos da vida política. Mas o fato é que esse texto constitucional da direita, olha o que é que ele previa, Ele previa a limitação do papel do Estado na economia de mercado. Seria praticamente a introdução do que houve com essa eleição do Milei. Que o Milei, a gente viu na Argentina que a primeira coisa que ele fez foi limitar a função do Estado,
primeiro renunciando à obra pública, o governo fazer a obra pública, ou seja, aquilo é entregar, não é, a raposa ao galinheiro, porque uma população que não consegue, um país que não consegue fazer obra pública, fazer viadutos, fazer usinas hidrelétricas, fazer barragens, fazer aquelas grandes obras de transporte. Esse texto ainda restringia o direito do aborto, que é consagrado há algum tempo no Chile, através de um processo consensual, não é? Que hoje facilita o aborto legal, desde que ele comprove que tem havido estupro ou então inviabilidade do feto ou risco de vida para a mãe. O presidente do Chile, que é um homem considerado de esquerda, mas uma esquerda manontropo, porque é uma esquerda pró-americana, inclusive, né, critica a posição do Lula em defesa justamente dessa defesa do Estado, a defesa de uma democracia mais participativa. O Gabriel Boric se manteve aqui distante ali daquele processo. Mas hoje, né, se mostra aliviado por causa da rejeição desse texto constitucional. O Gabriel Boric, por causa dessas posições tíbias dele, né, ele está em franca impopularidade, já está completando o seu 3º ano de mandato. E no 4º ano lá não tem possibilidade de reeleição. Ele vai partir para a história como um presidente fragilizado, né, que terá dificuldade em conduzir o processo eleitoral. O que não significa que o Chile vá para a direita, porque pode surgir um candidato mais forte no próprio campo, né, do Gabriel Boric e ganhar essa eleição, dependendo da situação, do momento em que ocorrer aquela eleição no ano de 2025. Mas vamos ver aqui o que aconteceu no Chile com esse material da Folha de São Paulo. Ele rejeita a nova Constituição e freia avanço da ultradireita. Referendo decide que texto da época do ditador Pinochet segue vigente e dá respiro ao presidente Boric. Aqui matéria da Folha, né, e fotos do evento, né, dizendo o seguinte, matéria de Júlia Barbon: os chilenos rejeitaram pela 2ª vez uma proposta de nova Constituição e frearam o avanço da ultradireita no país. Com 99% das urnas apuradas, 56% da população havia votado contra e 44% a favor. Depois de 4 anos de discussão, a população finalmente enterrou a possibilidade de revisar a Carta Magna Liberal herdada do regime de Augusto Pinochet. E qual foi a causa disso? Foi justamente a inabilidade, não é, daqueles líderes que surgiram daqueles movimentos, daquela explosão social e política de 2019, que não surgiu nenhuma força orgânica capaz, não é, de articular uma saída honrosa para o problema. Não é? Aquilo ficou muito solto, ninguém se entendia, e daí a razão, né, desse vai e vem do texto constitucional. O que não significa que tudo está perdido, porque a Constituição, como a gente sabe,